E aí, todo mundo já encontrou aí a página 15 de geografia? Ô, tia, o PTBR7R é mesmo a Lara, ela Tá mandou bom. mensagem. Aham, Lara, a tia viu aqui, Ela tá disse, bom? A tia viu aqui no bate-papo aqui. Então, olha só, na última aula nós falamos aí sobre trabalho, né? O trabalho e os setores da economia. Nós vimos profissões que existiam no passado e não existem mais, profissões que surgiram, né? As profissões novas que estão surgindo aí também diante de toda essa tecnologia, né? Que nós temos visto. Nós falamos também de trabalhadores autônomos, né? Prestação de serviço. E aí nós fizemos as atividades da página 14 e precisamos concluir a página 15 até a 17, tá bom? A tia pediu para vocês terminarem a página 15 depois da aula que terminou aquele dia. E vamos analisar aí então. Número 3. Observe a fotografia a seguir, que representa uma forma autônoma de trabalho, né? Essa pessoa aí trabalha por conta própria. É uma barraca de cachorro-quente em Marabá, no Pará. Perceberam que esse trabalhador aí, ele tem uma Kombi, né? O carro dele é uma Kombi, onde ele depois ele abre uma tenda ali, coloca umas mesinhas para vender o cachorro-quente, né? A primeira pergunta sobre essa imagem é: o trabalho retratado na fotografia corresponde a qual setor da economia? Eu quero saber se faz parte do primeiro setor, do segundo ou do terceiro setor. Se é primário, secundário ou terciário. terciário. Isso, é terciário, é o terceiro setor. Por quê? Na verdade, isso aí é uma prestação de serviço, né? Quando a gente vende alimentos, também é prestação de serviço, tá bom? Todo mundo acertou aí, gente, junto com o Murilo? Meu T funcionou até agora não quer funcionar mais. Era Terciário, tá, gente? O T vai sair aqui. Saiu. Terciário, né? Então, a gente pode colocar aí entre parênteses para ficar bem explicadinho que é uma prestação de serviço, tá? Ok. Letra B. Em sua opinião, as pessoas que executam esse tipo de trabalho, não estou falando de todos os trabalhadores autônomos, estou falando especificamente dessa imagem aí, que ele vende cachorro-quente numa barraca improvisada aí, parece que é uma praça. Essas pessoas aí, elas que fazem esse tipo de trabalho como esse aí, enfrentam dificuldades? sim, sim. Sim, não estou falando aqui também de dificuldade financeira, tá? Eu sei que vender cachorro-quente não dá tanto dinheiro, mas dá um dinheiro, né, bem rentável para ele ajudar na família. Mas eles enfrentam trabalho, sim. Enfrentam dificuldades, sim. Quais seriam, então, as dificuldades que ele enfrenta? Que esse tipo de trabalho oferece? Qual é? Quem pode falar uma? Ó, uma coisa que não chega a ser assim nossa, que dificuldade, mas que dá trabalho é o quê? O transporte das mercadorias, não é? Todo dia ele tem que sair de casa, colocar tudo dentro do carro dele, chegar lá, montar a tenda, abrir o carro para expor ali o que ele vai precisar. Então, isso aí dá um certo trabalho. E outra coisa, que é uma grande dificuldade. Oi? Só para armar a tenda já dá uma trabalheira danada. Pois é. E agora, olha só, sabe uma dificuldade que eles enfrentam muito, quem faz esse tipo de serviço, que vende cachorro-quente na rua, ou camelô, são as condições do tempo. Gente, no dia que está chovendo, dá para poder atender as pessoas assim na rua, na praça?
Não dá. Então, isso acaba sendo uma dificuldade, tá? Então, nós vamos colocar aí o sim que vocês disseram, né? A gente vai dar um exemplo, pode ser só esse exemplo mesmo. Ok? Peraí, tia. Tá. Pronto, tia. Na verdade, eu não tô com o livro. Por quê, boneca? Eu esqueci em casa. Você tá onde? Aqui não vai no meu. Tá. Entendi, lembrei agora. Então, vamos lá, olha só. Na letra C, diz o seguinte: muitos trabalhadores autônomos, aqueles que trabalham por conta própria, têm qualificação profissional específica. Ou seja, fizeram uma faculdade, né? Estudaram, fizeram uma faculdade e agora trabalham por conta própria. Cite exemplos de alguns desses profissionais. Nós vimos isso no início lá do capítulo. Quem é que fez faculdade, que tem uma qualificação profissional específica e trabalha por conta própria? É autônomo, é o próprio chefe. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Médico. Médicos, né? Vou colocar no plural. Olha só, tia, mas tem alguns médicos que eles trabalham para o Estado, trabalham para a prefeitura, sim, mas eu estou citando aí um exemplo daqueles que depois que terminam os estudos, que terminam a faculdade, todas as graduações que eles precisam, abrem um consultório e trabalham por conta própria. Mas o que, gente? Além de médico, trabalha por conta própria. Só que aí, o Laila, esse aí também trabalha por conta própria. Só que esse aí só fez alguns cursos profissionalizantes. Aqui a tia quer saber daqueles que tiveram que ir para a faculdade, que faculdade, fazer o curso completo, fazer pós-graduação, né? Tem todo esse preparo aí. Então, qual outro? Deixa eu pensar. Além de médico, qual outro lugar que você vai para poder, ou que você leva um bichinho seu? Veterinário? Isso. Mais o quê? Pet shop. Quando você... tia, cabeleireira, ela não faz Sim, olha só, a tia acabou de falar aqui. O cabeleireiro, nós falamos também na outra aula, que a maioria dos cabeleireiros trabalham por conta própria, a maioria são autônomos. Só que aqui a gente está falando de quando tem uma qualificação profissional específica. Por exemplo, o médico fez faculdade de medicina, o veterinário fez faculdade de medicina veterinária, o dentista fez odontologia, né? Quando os profissionais os cabeleireiros, no caso, eles fazem alguns cursos, sim, mas não é uma faculdade, tá bom? Os dentistas também. Professores? Professores fazem faculdade, mas geralmente eles trabalham. Tem professores, né, que dão aula particular, então eles são autônomos. Tem professores que abrem alguma, igual a gente tem aqui o Kumon, né, que abriram aí uma escolinha de reforço e tal. Mas a maioria tem algum vínculo empregatício. A maioria tem carteira assinada, igual no caso da tia Sivone, lá no CEP. Eu fiz faculdade, mas trabalho lá para o CEP. Então, eu não sou autônoma. Aí tem alguns que trabalham para a prefeitura, outros trabalham para o estado, tá? Ok aí? Dono de hotel?
Não, aí não precisa ter feito faculdade também, não. Pode ter feito uma administração, mas não é coisa específica, tá? Que sem... Ah, um dono de hotel. Se ele não tiver feito faculdade, ele não pode ser dono de hotel? Pode. Se ele comprar um hotel, se ele abrir um hotel, ele pode. Agora, médico pode ser médico sem ter feito uma faculdade? Não pode. Dentista pode? Não pode. Ah, então, é isso que a gente está falando, tá bom? Ô, tia, psicóloga? Também, psicólogo. Podemos seguir? Ô, tia, peraí. Empresário. Os empresários é o que a tia acabou de falar, o Breno, em relação, por exemplo, o dono de hotel, ele é um empresário, né? Então, só que ele não tem necessariamente que ter feito uma faculdade específica. Ele pode ter feito sim, mas não tem necessidade. Por exemplo, se eu quiser comprar um hotel e administrar um hotel, eu posso ter feito faculdade de administração, eu posso ter feito outro tipo de faculdade, ou eu não preciso ter feito, é só eu comprar ou eu abrir ou eu construir o meu hotel. Agora, o que a tia falou aqui, ó, médico. Médico não pode ser médico se não fizer faculdade de medicina. Então, ele tem uma qualificação profissional específica da área dele, entendeu? Podemos seguir? Sim? Sim. Vamos lá. Essa próxima atividade aí é só para a gente discutir. A tia pediu para vocês fazerem ela na semana passada também, que era para vocês lerem, refletirem, perguntarem os adultos em casa, pesquisarem se fosse preciso, para a gente conversar um pouquinho sobre essas duas perguntinhas aí, ó. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, vamos falar de duas coisas, né? Só essas duas aí. Todas as pessoas têm direito ao tipo de trabalho que preferirem e às boas condições de trabalho. Outra coisa, todos devem receber remuneração igual, ou seja, o mesmo pagamento, quando fazem o mesmo trabalho e devem ganhar o suficiente para a saúde, alimentação e vestuário. Primeira perguntinha sobre isso. No Brasil, esses direitos são respeitados por todos os empregadores? O que vocês acham? Sim. Vocês acham que todas as pessoas que estão empregadas no Brasil, que trabalham para alguma empresa ou para alguma pessoa, vocês acham que todas elas ganham o suficiente para manter a alimentação, as Não, despesas de casa, vestuário, saúde? Não Sim. mesmo. não acho. Não mesmo. Olha só. Primeira Muita coisa, gente só tem dinheiro para comprar comida. exatamente. Olha só, primeira coisa aí, na primeira coisa que nós vimos aí, boas condições de trabalho. Tem gente que vive em péssimas condições de trabalho. Tem gente que vai trabalhar que não tem o equipamento de segurança que precisa, não tem condições de higiene no local de trabalho que precisa. A tia até comentou com vocês de uma reportagem que eu vi no jornal há umas 2 semanas atrás, de uma família inteira que estava trabalhando no setor de agricultura lá, acho que na região centro-oeste, e aí essa família inteira estava morando debaixo de uma barraca de lona, lá no meio da mata, não tinha nada ali por perto que facilitasse a vida deles, eles ganhavam pouquíssimos, então, assim, pouquíssimo, então quer dizer, não tinham boas condições de trabalho. Às vezes você chega numa empresa que você percebe ali, esse funcionário tinha que estar usando um capacete, porque isso que ele está fazendo é perigoso, ele não está com equipamento, né? Então, nem sempre isso aí tudo é respeitado. E isso que vocês falaram também, nem sempre as pessoas ganham o suficiente para se manter, né? Às vezes, o que a gente falou na outra aula, que todo mundo tem direito a pelo menos, todo trabalhador deve ganhar pelo menos um salário mínimo. Tem gente que não ganha um salário mínimo, tem gente que vai trabalhar e ganha menos de R$ 1.000, ganha R$ 600, ganha R$ 800, às vezes nem isso, né? E a segunda pergunta: quais os principais direitos assegurados aos trabalhadores registrados em carteira por um empregador? Semana passada, quando a tia mostrou para vocês a carteira de trabalho dela, o que é carteira de trabalho? Quais os direitos
que uma pessoa que tem carteira de trabalho assinada, quais os direitos que essa pessoa tem? Nós falamos disso lá na página 11, semana passada. O que que eu tenho direito por trabalhar com carteira assinada? Lembra? Receber mais Ó, eu tenho direito a receber o 13º salário, né? Até que Murilo explicou, tia, é porque o ano tem 12 meses, então você recebe aqueles 12 meses. Quando você recebe um salário a mais, é como se fosse um mês a mais, não é? Sim. Direito a 13º salário, direito a férias remuneradas, né? Igual a tia falou para vocês, que a tia, mês de janeiro, fica em casa, descansando, de férias, mas não deixa de receber, porque eu tenho direito lá por causa da minha carteira assinada. E outras questões que nós vimos também na página 11, tá bom? E aí, a tia pediu para vocês fazerem também no dia 8, a página 16 e a página 17, para a gente só conversar sobre ela hoje e corrigir. Olha só, na página 16 nós temos aí um texto complementar, que é o nosso Saiba Mais. Quem é que leu e lembra do que é que esse texto está falando? Quem pode falar para nós? Ninguém leu? Ou ninguém lembra? Então vamos lá, então eu vou ler de novo. Olha só, acompanhem comigo aí. No Brasil e no mundo, a exploração do trabalho infantil é um problema grave, considerado crime e violência. Milhares de crianças e adolescentes deixam de ir à escola e de ter seus direitos garantidos por causa dessa prática. Eles trabalham nas lavouras, nas fábricas e nas ruas em situações de risco, com prejuízo ao seu desenvolvimento de modo geral. Quem é que leu esse texto? Que a tia pediu para ler? Ninguém? Olha só, galera, quando a gente está falando de trabalho infantil, de exploração de trabalho infantil, a gente não está falando assim quando a mãe fala assim, Murilo, joga o lixo ali fora para mim. Eu posso contar uma coisa? Só um minutinho lá. Murilo, quando você levantar, arruma sua cama. Não é isso, tá? Não é isso. Quando a gente fala de exploração do trabalho infantil, o trabalho infantil ele é ilegal porque ele priva a criança e o adolescente de ter uma infância normal, porque vocês já viram lá no direito das crianças que toda criança tem direito a brincar, a estudar, a conviver com pessoas da sua mesma idade, né? Frequentar a escola, desenvolver todas as suas capacidades de acordo com a sua idade, todas as suas habilidades. Então, quando isso é poupado da criança, ela não vai se desenvolver por completo, porque a criança ela tem que desenvolver o físico, o emocional e o intelectual. E ela precisa conviver, então, com pessoas da idade dela, ela precisa brincar, ela precisa estudar. E aí, o que acontece? Tem muitas crianças, vocês veem aí, muitas crianças que ficam pedindo no sinal, crianças que ficam vendendo bala nas ruas. Aí, o problema é que, no horário, às vezes, que devia estar na escola, está fazendo essas coisas, né? Está trabalhando. Tia, Mas a maioria trabalha porque a família não tem condições financeiras para se sustentar, tá? Mas aí a gente tem que lembrar o quê? É direito da criança frequentar a escola. Tem a idade certa que ela pode começar a trabalhar. A partir dos 14 anos pode trabalhar como menor aprendiz, a partir dos 16 já pode assinar a carteira de trabalho. Antes disso, a prioridade é estudar. Pode falar, Laila. teve uma vez, em janeiro, que eu viajei, aí eu viajei lá para Alagoas. Aí a gente estava indo para outro estado, a gente estava indo lá para Porto de Galinhas, quando a gente estava lá em Alagoas. Aí no meio do caminho, tinha umas crianças no sol, vendendo água de coco, sorvete, um monte de coisa. Pois é igual essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, tem uma criança aí ajudando na colheita de tomate, né? Colocando todos os tomates aí dentro das caixas. E, de acordo com a legenda aqui, com a pesquisa, essa criança, ela trabalha o dia inteiro aí nessa plantação.
Da mesma forma que tem uma outra imagem. Não, no meu aqui tá de tomate. Deixa eu ver. O meu parece batata doce. Ah, mas o que seja, tá bom. O que acontece? Eles estão... o fato é que está trabalhando o dia todo no horário que devia estar na escola. Ou a outra imagem, essa criança está aí o quê? Lavando o carro, também no horário que deveria estar na escola. E de acordo com as pesquisas, o Brasil tem 1,8 milhão, ou seja, 1.800.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando, segundo dados divulgados em 2017 pelo IBGE. E dessa quantidade toda aí, ó, 54,4%, ou seja, 998 mil, enquadram-se no que se considera trabalho infantil, que é o trabalho de qualquer natureza abaixo da idade mínima permitida, entre 5 e 13 anos. Entre 5 e 13 anos tem 190 mil, na idade permitida, mas sem carteira assinada, 808 mil. Então, olha só, o que a tia falou para vocês, a partir dos 14 anos, pode. Aí pode como menor aprendiz, não é ainda o dia inteiro, tá? Tem que ter um horário na escola e no outro horário pode trabalhar como menor aprendiz. A partir, depois, mais tarde, já pode assinar a carteira. Mas todas as crianças têm o seu direito de estudar, de brincar, de lazer, né? Então, olha só, e aí na página 17, nós temos um mapa que tem o título Brasil, Trabalho Infantil, e nós vamos analisar então agora a legenda desse mapa. Ó, esse primeiro quadradinho, que é o mais clarinho, ele vai mostrar para nós quais são os estados onde tem o total de pessoas trabalhando de 5 até 17 anos, quais são os estados aqui que tem de 0 até 101.410 crianças trabalhando, que são aqui, ó, esses estados: Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Tocantins, Goiânia e Minas Gerais. E o Ceará aqui também, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe, né? Agora, esse outro quadradinho mais escuro aqui, são os estados onde nós temos de 101.411 crianças até 202.820 crianças trabalhando, a questão do trabalho infantil, que são, ó, Rio Grande do Sul, Paraná, aqui em cima, Maranhão e Pará. Depois, o quadradinho marrom, ele fala para nós qual o estado que tem de 202.821 a 304.230 crianças trabalhando, a questão do trabalho infantil, que é qual estado aqui? Bahia. E esse quadradinho laranja mostra para nós onde tem de 304.231 crianças a 405.640 crianças. Então, nós temos aqui, ó, Minas Gerais e São Paulo. E o quadro cinza é sem dados, eles não têm os dados ali dessas crianças ali na questão do trabalho infantil. E de acordo com os dados do IBGE, de 2007, qual é a quantidade de crianças e adolescentes explorados por meio do trabalho infantil? Nós vimos no nosso texto aí, qual a quantidade de crianças que estão fazendo parte da exploração do trabalho infantil? Quem não respondeu ainda, olhe no texto aí. Meu pai trabalhou quando era criança? Quem? Meu. Olha aí, galerinha, na página 16, o texto que nós acabamos de ler, ali fala quantas crianças o Brasil tem que fazem parte desse quadro aí de exploração do trabalho infantil. 1,8 milhões. Isso. 1,8 milhão. Que é o mesmo, aqui eu coloquei milhão para combinar com o 1, de 1 milhão, tá? Que é também, a gente chama de 1.800.000 crianças.
Agora, o que é que você vai fazer? Observe o mapa aqui e indique as duas unidades de federação, ou seja, os dois estados com a maior concentração de trabalho infantil. Quais são os dois que têm mais crianças trabalhando? São Paulo e Minas Gerais. Isso, São Paulo e Minas Gerais. Ô, tia, pode abreviar? Pode. Vou até abreviar aqui também, igual tá ali no mapa. Ô, tia, eu coloquei MG e SP. Isso, porque vocês já estudaram as siglas, né? Então tá bom. Em sua opinião, por que as crianças e os adolescentes não devem trabalhar? Por que vocês acham que eles não devem trabalhar? Porque eles são muito pequenos e ainda não têm carteira de trabalho. Também. Mas o que vai acontecer também se eles trabalharem aí muito, principalmente horário integral? Eles vão perder o horário da escola, de infância. Exatamente. Vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar a vida escolar deles, vai atrapalhar o desenvolvimento, o direito deles de brincar, de lazer, de estudar vão estar sendo violados. Isso. Então, olha só, esse aí a tia não vai escrever, não vai digitar nada aqui, porque é a sua resposta, ó, em sua opinião. Então, é uma resposta pessoal. Mas é isso aí mesmo que vocês falaram, porque vocês precisam reconhecer que toda criança tem o direito de brincar, de estudar, né? E que ela precisa conviver com pessoas da idade dela para se desenvolver. Se ela for trabalhar, vai atrapalhar nos estudos. Isso aí mesmo que vocês falaram. Tá bom? Enquanto vocês terminam aí, a tia vai colocar outro slide aqui. Peraí, tia. Isso, ok. Quem terminar e quiser... Não, só para a gente começar aí. Quem tiver terminado e quiser ler também para nós a resposta, tá? Pode ficar à vontade. E quem já terminou, vai abrir lá na página 33 de matemática, tá bom? Eu coloquei porque senão vai atrapalhar o crescimento das crianças e dos adolescentes. Ok, ótimo. Alguém mais quer falar? Então, a tia vai voltar para a matemática, tá bom? Todo mundo já abriu aí na página 33? Sim. Ótimo. Murilinho, abriu aí? Sim. Então, gente, olha só. Ontem nós falamos que para a gente descobrir frações de quantidades, a gente tem que dividir o total pelo denominador. Por exemplo, aqui nós falamos que Camila... ela tinha 24 moedas de R$1, ou seja, ela tinha R$24, e ela gastou 1/3 dessa quantia para comprar uma caneta colorida. E aí a gente precisava descobrir quanto é 1/3 de 24. Então, nós fizemos o quê? 24 dividido por 3. A gente divide o total pelo denominador, que é o número de baixo. E nós vimos que 24 dividido por 3 dá 8. Então, ela gastou R$8 com a caneta colorida. Isso aí vocês lembram ainda, certo? Na página 33, nós fizemos o seguinte. Nós dividimos aqui a nossa pizza. Quando nós olhamos aqui, ó, no nosso tabuleiro da pizza, aqui na forma da pizza, nós vimos que ela era dividida em 8 pedaços. Então, 8 é o total. Aí eu falei que 1/2 da pizza tinha rodelas de tomate. 1/2 é o número 2, que é o denominador. Então, eu divido 8 por 2. 8 dividido por 2... Espera aí um pouquinho, Murilinho. 8 dividido por 2, 4. Então, vocês pegaram... Vocês recortaram aí depois para colar? Quem recortou? O Breno eu já vi que recortou ontem mesmo. Porque era para vocês recortarem aqui. Isso, Murilo, muito bem. Recortarem aqui na lateral e colarem aqui.
tá? Então, nós dividimos 8, que era o total de pedaços, dividido por 2 deu 4. Então, de tomate, nós colamos 4 aqui. Depois, 1/4 da pizza tinha azeitona. Então, nós dividimos 8, que era o total da pizza, por 4. 8 dividido por 4, 2. Colamos 2 pedaços que tinha azeitona. E tinha também 1/4 da pizza que tinha cogumelos. Então, nós dividimos 8, isso aí, Breno, por 2. Então, como é que ficou lá embaixo? Ó, quantas fatias dessa pizza tem tomate? 4. Quantas tem azeitonas? 2. E quantos tem cogumelo? 2. Isso, 4, 2, 2. Agora vamos ver aqui se vocês já estão craque para descobrir a fração de uma quantidade com esses balões aqui. Olha só. Hoje é aniversário da professora e a turma encheu estes balões para enfeitar a sala de aula. Luana encheu, olha só, todos os balões que eles encheram estão aqui, ó. Luana encheu 1/3 dos balões, André encheu 1/2 dos balões e Marina encheu 1/6 dos balões. Como que a gente vai fazer para descobrir quantos balões que cada um encheu? Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer aí? Murilo, seu microfone está desligado. Está falando, mas não está saindo som. Contar os balões. Exatamente. Então, vamos lá. Nós temos aqui 1, 2, contem para mim aí. Quantos balões nós temos? 1. 18. 18. Então, olha só. O nosso total é 18. Aí eu quero saber. Então, eu vou até colocar aqui, ó, 18. Para a gente lembrar que nós temos aí 18 balões. Então, olha só. O nosso total é 18. Aí o probleminha diz que Luana encheu 1/3 dos balões. Então, ela encheu 1/3 de 18. Não é? Como é que nós vamos descobrir quanto que dá 1/3 de 18? Metade da metade? Como que a gente 4. faz para descobrir a quantidade de uma fração? A fração de uma quantidade, desculpa. Eu acho que eu sei. Fala. Eu acho que eu sei. Pode falar. O resultado. Pode falar o 4? resultado. Quase. 4. Olha só o que que eu tenho que fazer, gente. Vamos relembrar, ó. Se tinha um total de 18 balões e Luana encheu 1/3 dos balões, nós vamos pegar o total de 18 e vamos dividir por quanto? Pelo denominador da fração. Então, nós vamos dividir por 3. Ó, então olha só. Luana, ela encheu 1/3 de 18 balões. Então, eu preciso descobrir quanto que é 1/3 de 18. 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá quanto? Qual o número que eu multiplico por 3 para dar 18? Peraí. Olha a tabuada. 6. Isso. 6. Então, olha só. Isso aí. Então, olha só. 18 dividido por 3, 6. Por quê? Porque 6 vezes 3 é igual a 18. Então, se eu peguei o total de 18 e dividi por 3, que era o denominador da minha fração 1/3, eu descobri 1/3 de 18. 1/3 de 18, então, deu 6. Então, a resposta aí é: Luana encheu quantos balões? Luana encheu 6 balões, tá? Agora o probleminha fala sobre André. André encheu 1/2. Como que nós vamos descobrir quantos balões ele encheu, então? Ele 1/2 de 18. Ou seja, metade de 18. Exatamente. 1/2 é a metade. Isso. Esse aí dava até pra gente fazer também mentalmente, né? 1/2 é a metade. A metade de 18, 9. Mas a tia vai colocar
Tia vai colocar aqui Na verdade, eu o... pensei assim, 9 mais 9 dá 18. Exatamente. Então, olha só, 18 dividido por 2, 9. Então, André encheu 9 balões. Marina encheu 1/6 de 18 balões. Então, o que que a gente vai fazer aqui para descobrir? Eu vou pegar primeiro o total de 18 balões e vou dividir por quanto? A Marina pegou quantos mesmo? 1/6. 1/6. Eu vou dividir 18 por quanto? 6? Isso, por 6. Ó, eu quero descobrir 1/6 de 18, então eu divido 18 por 6. 18 dividido por 6 dá quanto? Qual o número que você multiplica por 6 para dar 18? 3? Exatamente. A resposta já estava até ali no primeiro quadrinho, porque, ó, 3 vezes 6, 18. 6 vezes 3, 18 também. Então, olha só, descobrimos aí quantos balões cada um deles encheu. Agora, vamos ver se deu a quantia certa aqui? Ó, para eu descobrir 1/3 de 18, eu dividi 18 por 3, deu 6. Para eu descobrir 1/2 de 18, dividi 18 por 2, deu 9. Para eu descobrir 1/6 de 18, dividi 18 por 6, que deu 3. 6 mais 9, 15, com mais 3, 18. Então, deu a quantidade certinha aí, ok? Tranquila aí? Podemos seguir? Peraí, Pode encher. Todo mundo? Então vamos lá. Número 3. Prestem bastante atenção aí agora, ó. A turma de Verônica tem 30 alunos. Já descobri aí qual é o meu total. Ó, a turma de Verônica tem 30 alunos. E 1/5 desses alunos, ou seja, 1/5 desses 30 alunos, vai para a escola de ônibus. Quantos alunos vão à escola de ônibus? Como é que nós vamos descobrir isso? Ó, primeira coisa, eu quero descobrir quanto é 30 1/5. dividido por 5. Tia, Isso, eu quero descobrir quanto é 1/5 de 30. É isso aí mesmo que você falou. Então, eu vou fazer 30 dividido por 5. Até meu 3 tá agarrando. Quem sabe a resposta aí? Quanto dá 30 dividido por 5? Qual o número que eu multiplico por 5 para dar 30? peraí, tia. Uhum. 5 dividido por 6. 5 dividido por 6 não, é 5 multiplicado por 6. Dá 30. Isso. Então, olha só, se 5 vezes 6 dá 30, 30 dividido por 5 dá 6. Então, descobrimos aí, ó, 1/5 de 30 alunos é o mesmo que 30 dividido por 5. Então, agora eu tenho a minha resposta. Tenho que responder a pergunta. Quantos alunos vão à escola de ônibus? Como é que nós vamos colocar? 6 alunos. Ok? Podemos? Sim. Todo mundo? Então vamos lá. Galerinha que tá com a câmera desligada aí, tá todo mundo entendendo direitinho? Dá um ok aí pra tia. sim. Ótimo. Tô vendo aqui o joinha de vocês. Então vamos seguir. Próxima página, questão 4. Camila foi passear com sua tia e levou R$16 para gastar.
Durante o passeio, Camila comprou um sorvete e gastou 1/4 da quantia que levou. E aí o meu alarme tocou e aí vocês vão resolver essa aí sozinho, tá bom? A tia queria que vocês resolvessem essa página toda para a gente corrigir na próxima aula. É tudo seguindo isso aí que a gente falou agora. Para eu descobrir, eu vou pegar o total e dividir pelo denominador da fração. Tá bom, meus amores? Um beijo. Lembra que amanhã a nossa aula é 2h30, tá bom? Não é 4h30, tá? Beijo. Tchau. Tchau.